Carol, mas que tipo de estratégias eu posso utilizar para acelerar ainda mais o meu metabolismo, né? O meu metabolismo já tá funcionando legal, mas eu queria acelerar ele ainda mais. O que eu preciso fazer para melhorar e acelerar esse metabolismo? Primeira coisa de tudo, tá? Primeira coisa de tudo, praticar atividade física. A atividade física, além de ser muito importante porque ela aumenta o nosso gasto energético, né? Ou seja, quando você está praticando atividade física, você queima muita caloria, né? Consequentemente, aquele balanço energético, ele acaba ficando muito maior. Ou seja, você acaba gastando muito mais calorias do que você consome. Então, consequentemente, vai favorecer o seu processo de emagrecimento, tá? Mas além disso, além de queimar calorias na hora da atividade física, quando você pratica esses exercícios de forma regular, o nosso metabolismo de repouso, ele tende a trabalhar em uma maneira mais eficiente. Não só no momento da atividade física, que você está ali praticando atividade física, mas ao longo do dia todo. Quando você está, né, que a gente chama de metabolismo de repouso, né, quando você está fazendo as coisas ali do dia a dia, como trabalhando, né, enfim, fazendo qualquer coisa aí do seu dia a dia, mesmo não estando, né, fazendo uma atividade que gaste muitas calorias, mesmo assim o seu metabolismo vai trabalhar de uma forma mais acelerada, ou seja, ele vai continuar gastando calorias de uma forma mais eficiente, tá? Mas você precisa fazer isso regularmente. E claro, além de tudo, a atividade física ela é muito importante, né? Eu até comentei isso num vídeo anterior, mas eu acho legal reforçar aqui. A atividade física, ela aumenta os níveis de um neurotransmissor chamado serotonina, que ele é responsável pelaquela sensação de prazer. Então, quando você pratica atividade física, esses níveis, eles acabam, né, desses neurotransmissores, eles acabam ficando mais altos. E isso, consequentemente, vai te ajudar, porque você vai ter menos ansiedade, você vai ter, né, uma probabilidade muito maior de ter depressão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente as mulheres, que elas têm muita dificuldade em emagrecer, porque quando elas estão muito ansiosas, elas acabam descontando na comida. Elas acabam descontando essas emoções na comida. Então, quando você pratica atividade física de uma forma regular, esses níveis, né, desse neurotransmissor, eles acabam ficando mais altos, ou seja, você tem muito menos probabilidade de ter picos de ansiedade. Consequentemente, você vai ter menos probabilidade de descontar na comida, tá certo? Então, a atividade física é muito importante mesmo, tá? Se você quer acelerar o teu metabolismo, você precisa praticar atividade física, tá certo? Outra coisa é ter uma alimentação mais rica em proteínas, né, com um aporte proteico maior, também ajuda, tá? Carol, o que são proteínas, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Carnes e ovos em geral, né? Mas, por exemplo, frango, peixe, ovos, carne bovina, carne suína, né? Para quem não come produtos de origem animal, nós temos as proteínas vegetais também, grão de bico, ervilha, soja, tá? Esses são exemplos de proteínas. Então, quando você tem uma alimentação mais rica nesses macronutrientes, primeiro, ajuda na questão da saciedade, porque as proteínas têm um poder de saciedade muito maior, né, do que os outros macronutrientes, né? Ela tem um poder de saciedade muito maior em relação aos carboidratos ou às gorduras, por exemplo. E elas têm, né, uma metabolização mais lenta. O que isso significa? Significa que o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para metabolizar uma proteína do que um carboidrato. Ou seja, ele precisa trabalhar mais para isso. Então, não que isso, tá? Que fique claro aqui, mulher. Né? Vou comer só proteína, vou me entupir de proteína para o meu metabolismo trabalhar mais. Não. Eu tô falando em quantidades adequadas, tá? É você fazer aquela divisão do seu prato lá, de metade do prato você preenche com salada e a outra metade você divide, né? Um quarto você vai colocar carboidratos, né? De preferência aqueles mais ricos em fibras, e a outra parte você vai colocar uma fonte de proteína boa, tá? É você tentar incluir proteína em todas as refeições.
Porque também, lógico, não é por isso que, né, comendo muita proteína que seu corpo vai trabalhar assim de uma maneira absurda. Não, mas já foi comprovado também que pessoas que têm uma alimentação mais rica em proteínas, assim que eu digo, proteínas em todas as refeições, né, proteínas fracionadas aí ao longo do dia, em várias refeições, elas têm um gasto calórico mais expressivo do que pessoas que comem pouca proteína, tá? E claro, a saciedade, tá certo? Que é muito importante, tá bom? Então, essas estratégias, tanto da atividade física quanto o consumo, né, de alimentos que ajudam nesse acelerar o nosso metabolismo, é muito importante. Afirme para você mesma a todo momento que é possível sim, que você pode, que você consegue, que você vai conseguir emagrecer e faça o que precisa ser feito, tá? Segue essas dicas que eu te falei, segue esse passo a passo, aplica isso na sua vida e depois vem me contar aqui nos comentários. Vem me contar como é que foi, vem me contar se isso tá funcionando para você, tá bom? Mas eu quero principalmente que você mude a sua mentalidade.